Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Marcos, estamos no capítulo 6, seguindo. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, tomando eles 5 pães e os peixes, erguendo aos olhos do céu, e abençoou, partindo os pães, deu-os a seus discípulos para que os distribuísse por todo, e repartiu também 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que comeram os pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu o monte a orar. A cair a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritavam. Por todos ficaram aterrados à vista deles, mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e vendo-se cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus em Gezaré. Estando já do outro lado, chegara à terra de Gezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, trazia em leito os enfermos para onde ouvia que estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, revogando-lhes que os deixassem tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Jesus e a traição dos anciões, o que contamina os homens. Ora, reuniram-se Jesus, os fariseus, alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo alguns dos discípulos deles comiam pão com sua mão impura, isto é, por lavar. Pois os fariseus, todos os judeus, observando a traição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos e vasos, metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: porque não andam os teus discípulos de conformidade com a radiação dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Responderam: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E lhes disse ainda: jeitosamente rejeitai o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés diz: honra teu pai e tua mãe, e
que maldizer a teu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizei: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição que vos mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes, convocando ele de novo a multidão. Disse-lhe: ouvi todos e entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai do homem é que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai do lugar escuro, e assim considerou ele puros todos os alimentos, e diziam: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que precede os maus desígnios, a prostituição, furtos, homicídios e adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lavícia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm dentro e contaminam o homem. A mulher Cirofinícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde ocultar, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofinécia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir o demônio que saiu de tua filha. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Por causa dessas palavras pode ir os demônios que saiu de sua filha. Voltando para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixava. A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro, foi a Sidom, até o mar da Galileia, no território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo gago, lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Jesus, tirou-o da multidão à parte, pôs-lhe o dedo no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhosavam-se sobremaneira, dizendo: tudo que ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A segunda multiplicação de pães e peixe. Naqueles dias, quando outra vez reuniu grande multidão, não tendo eles que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque tanta que há 3 dias
que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu despedir as suas casas em jejum, desfalecerão, porque pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartar-los de pão neste deserto? E Jesus lhe respondeu: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. E ordenou o povo se assentarem ao chão, e tomando 7 pães, repartiu após dado graças, o deu a seus discípulos para que estes os distribuísse, repartisse entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e, abençoando, mandou-os, e estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo seguiu, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem o sinal dos céus. E saindo os fariseus pedem o sinal dos céus. Saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou no íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não lhe dará sinal nem algum. E deixai-os, tornais embarcar, e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, tinham consigo senão um só. Previu-os Jesus, dizendo: vede guardar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, e que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que decorreis sobre os terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendeste, tendo coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouvis, e não vos lembrais? Quando partis 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12.